Olá, muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando com toda a força no seu coração nesta manhã de segunda-feira, começando uma nova semana. E o nosso desejo é de que você tenha neste final de semana contemplado a oportunidade de prestar um culto ao Senhor em espírito e em verdade. Que você tenha realmente neste final de semana edificado a sua vida, participando na congregação dos justos, na assembleia do corpo de Cristo, aquilo que o Senhor tem para todos nós. Este é Minutos de Sabedoria. A inteligência sempre buscando a sabedoria que vem lá do alto, através da palavra de Deus. Hoje, começando uma nova semana, Minutos de Sabedoria traz para sua reflexão o seguinte tema: ouvindo a voz do ímpio. Secularmente falando, a sigla INPE significa Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É um órgão público que desenvolve pesquisas e atividades nos campos das ciências meteorológicas, estudos da meteorologia por satélites, previsão de tempo e climatologia. E isto é muito importante, principalmente, não só no campo da ciência, mas em duas áreas específicas: na área da aviação e na área da agricultura. Quando você tem uma previsão de tempo sobre um tornado, sobre uma tempestade, sobre uma geada, enfim, sobre chuvas, o agricultor ele tem como se preparar, ele tem como se prevenir. E nós também podemos nos preparar com todas essas informações, pois elas estão presentes todos os dias nos meios de comunicação. Ora, se na vida secular a informação do INPE é importante, imagine para nós cristãos, filhos e filhas de Deus, o quão é importante ouvir a voz do INPE espiritual. Então, o que é isso? O que significa o INPE espiritual? Significa informações nítidas pelo Espírito. Claro, o Espírito Santo. A palavra de Deus, ela nos traz, ela nos recomenda ouvirmos a voz do ímpio. Informações nítidas pelo Espírito. Se não, vejamos o que diz em Mateus capítulo 13, verso 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 11, 28. Antes são felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Lucas capítulo 11 também diz: ouvi e estai atentamente à voz do Senhor. Qual a questão que você tem no dia de hoje que lhe preocupa? Ouça a voz do ímpio. Todas as coisas que nós vamos fazer, nós como cristãos, nós temos a obrigação de ouvir a voz do Espírito Santo. A voz do ímpio, que é uma informação nítida, precisa. Por quê? Porque a palavra nos diz em Romanos capítulo 8, verso 14, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, talvez você tenha começado esta semana preocupado, trazendo no seu coração a aflição, a ansiedade de algum problema que você talvez não tenha ainda visto qual a porta de saída, qual o escape, qual a atitude que você tenha que tomar. Então, o Minutos de Sabedoria recomenda a você nesta manhã: ouça a voz do ímpio. Informações nítidas pelo Espírito. Ao ouvir a voz do ímpio, você aquietará o seu coração, porque você ouvirá uma resposta, uma direção naquilo que você precisa fazer,
ainda que seja esperar, ter paciência, como diz a palavra, confiar, como diz a palavra, continuar esperando, mas isto lhe trará paz no seu coração, porque as informações que vêm do Espírito são nítidas e elas são poderosas e são fiéis, elas não falham. Pense nisto. 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Então, seja qual for a sua dúvida no dia de hoje, seja qual for a sua preocupação, em tudo que você tiver que tomar uma atitude, pare, pense, ore e ouça a voz do ímpio. Informações nítidas pelo Espírito. Que Deus abençoe você rica e poderosamente, atento e preparado para ouvir a voz do ímpio. Deus abençoe você em nome de Jesus.